Olá, sejam bem-vindos ao canal 369 Eletricidade. Pessoal, neste vídeo vamos falar sobre um dos aparelhos mais interessantes que Nikola Tesla inventou, que é a sua bobina, a bobina de Tesla. Na verdade, essa daqui é uma pequena bobina que eu montei e vamos falar sobre esta bobina e sobre a grande invenção de Nikola Tesla, que seria o sistema de transmissão e recepção de eletricidade sem fio, baseado em sua grande torre, a Torre Windcreef, onde ficava uma bobina gigante que transmitia eletricidade pelo ar. Nikola Tesla conseguiu transmitir eletricidade pelo ar usando uma grande bobina. Esse modelo que eu apresento aqui para vocês é um modelo simples e não é exatamente a mesma configuração que Nikola Tesla usou na sua época. Aqui, esta bobina, ela consegue acender lâmpadas e até ligar alguns aparelhos numa pequena distância. Quando a gente liga a bobina de Tesla, ela produz um campo elétrico em volta dela. E assim a gente põe uma lâmpada fluorescente e consegue acender. Esse circuito que eu estou usando é um circuito bastante simples, que é uma bobina de Tesla de estado sólido, porque usa um transistor. Aqui também tem um diodo, quase não dá para ver, esse componentezinho preto aqui embaixo é um diodo e do lado um resistor que fica na base. Esse diodo ele fica entre a base e o coletor e o resistor fica conectado à base. Eu estou usando uns conectores para facilitar a remoção do transistor e também a troca da bobina, para a gente fazer alguns experimentos, trocando essa bobina primária, que é a bobina principal, primeira bobina, e a segunda bobina, que é essa bobina grande, a bobina secundária. Essa bobina secundária ela tem cerca de 840, 860 espiras. Os fios são enrolados de forma bem junto. Eu vou já mostrar para vocês como é que faz isso aqui. Dá bastante, não é trabalhoso, toma tempo, ou seja, a pessoa tem que ter um bom tempo disponível. Aqui em cima nós temos essa bola de alumínio, que na verdade é um capacitor, onde acumula as cargas elétricas. Aqui embaixo temos o interruptor para ligar e desligar, e como eu disse, isso aqui é um conector para a gente conectar e desconectar a bobina primária, né? Quando eu vou trocar ela por outra daqui a pouco. E aqui vamos trocar também os transistores. Aqui eu estou usando um transistor NPN, você pode usar qualquer transistor NPN. Geralmente usa-se um TIP 41C, até um 547 também serve, o pequenininho. Dependendo do transistor que você usar, também precisa trocar o resistor. Esse resistor é um resistor de 1K. E o diodo, eu estou usando o diodo 1N4007. Esse diodo, a faixa dele fica do coletor para a base. Então nós temos aqui base, coletor e emissor. Aqui o emissor é onde recebe a alimentação negativa. E a alimentação positiva vem aqui na base através do resistor. Então eu vou ligar ela para vocês verem. Eu vou baixar um pouco aqui a luminosidade e vocês vão ver como funciona. Vou usar uma alimentação de 5 volts por 2 amperes. E vamos lá. Vou ligar nossa bobina. Está ligada. E aqui a gente sabe que ela está ligada pela lâmpada de neon. Isso aqui é uma pequena lâmpada de neon que está sendo acesa. Essa bobina, inicialmente ela não está emitindo faísca, mas o campo elétrico em volta dela consegue acender lâmpadas. Para conseguir ter faísca, a gente precisa aumentar a potência. Como é uma potência baixa, e mesmo assim as lâmpadas acendem muito bem. Você vê aqui eu estou acendendo uma lâmpada fluorescente. E a ideia de Nikola Tesla seria
transmitir eletricidade pelo ar através da torre Wandscriff. Seria uma torre muito grande e aqui em cima, no topo da torre, iria transmitir a corrente, no caso seria corrente alternada em alta frequência. O campo elétrico viria por cima e o retorno viria por baixo. Teria um aterramento e viria aqui por baixo da torre, onde seria o retorno da corrente. E o receptor seria outra bobina dessa, só que com a configuração invertida. Ou seja, enquanto aqui a gente tem essa bobina grande aqui sendo a bobina secundária e essa bobina pequena sendo a bobina primária, na bobina receptora a gente teria essa bobina grande sendo o primário e essa bobina pequena seria o secundário. E a configuração da recepção seria um pouco diferente. A bobina primária, que seria essa bobina grande, receberia a alta tensão e o retorno viria pela terra. As duas bobinas precisam estar aterradas, tanto a bobina transmissora como a bobina receptora. E qual seria a ideia de Nikola Tesla? Seria em cada ponto de recepção ter uma torre para receber a eletricidade e o potencial, a potência usada seria de acordo com a demanda. Então, quem precisasse de muita eletricidade teria torres maiores e seriam dimensionadas para executar esse trabalho, ou seja, a torre receberia a eletricidade de acordo com a potência exigida pelo consumidor. Então seriam vários tipos de bobinas. As bobinas receptoras teriam tamanhos e configurações diferentes. Essa daqui ela é bastante pequena, depois eu vou levar ela para um outro ambiente e vou também fazer uma bobina receptora para a gente fazer o experimento. Claro que para usar a bobina receptora de acordo com o que Nikola Tesla propôs em suas patentes, teria que ter uma alta voltagem. Na época dele, ele chegou a usar mais de 12 milhões de volts e transmitiu eletricidade por grandes distâncias, a ponto de explodir o gerador do local onde ele fazia os experimentos, que seria em Wandscriff. E também sua ideia não foi colocada em prática, ou seja, não chegou a ser produzida em escala. Foi mais para experimentos, já que ele não conseguiu o apoio financeiro necessário e o banqueiro que financiava ele nesse projeto, o JP Morgan, depois mandou demolir a sua torre. Mas o que nós podemos perceber é que o campo elétrico em volta, que apesar de não estar saindo faísca devido à pouca potência, o campo elétrico é capaz de acender essa lâmpada. Eu vou aumentar a tensão, ou seja, estamos usando aqui 5 volts por 2 amperes. Eu vou trocar aqui a fonte e vou colocar 12 volts. Vamos ver se esse transistor vai suportar os 12 volts, porque eu já queimei um transistor. Vamos lá, eu vou dar uma pausa para trocar aqui a fonte. Bom, vamos lá, eu já troquei aqui a fonte, agora estamos usando 12 volts por 2 amperes. Vamos ver se nosso transistor vai suportar. Esse transistor é um transistor D2058. Eu queimei um TIP 41C e vamos ver se esse daqui vai suportar os 12 volts. Bobina ligada, transmitindo, ok. Parece que já queimou, não suportou muito. Às vezes o que acontece é que o transistor ele chega no ponto de saturação, mas não queima. Ele aquece bastante, no caso desse aqui, esse D2058. Ele chega a aquecer bastante, fica muito quente, mas depois que ele esfria, eu ligo o sistema e a bobina volta a funcionar normalmente. Então, usando 5 volts, esses 12 volts aqui não vai funcionar, porque é muito para o transistor, ele aquece bastante. Usando 5 volts, eu consigo, como vocês viram, manter a bobina funcionando por um bom tempo.
Eu vou ver se ela já liga, que eu estou trocando por 5 volts novamente. Vou colocar aqui 5 volts, vou ligar, o transistor está bastante quente. Está ligado e vamos ver se funciona. Não funciona porque ele não queimou, ele está saturado o transistor, ou seja, está bastante quente. Só quando ele esfriar é que ele vai voltar a conduzir. Nesse sistema aqui, a função do transistor na verdade é ligar e desligar, fazendo uma comutação, ou seja, ele liga e desliga essa bobina fazendo um ciclo. Então nós temos aqui, no momento que ele desliga, vem uma força contra-eletromotriz para o sistema e induz a corrente na bobina secundária. Então ele fica ligando e desligando e nós temos um circuito oscilante, um circuito oscilador. O projeto original de Nikola Tesla, na verdade, é um circuito ressonante, ou seja, a bobina de Nikola Tesla original, como vocês vão ver aí no esquema que eu vou mostrar, ela é composta basicamente de um banco de capacitores com as bobinas formando um circuito ressonante. Aqui não é bem um circuito ressonante, aqui é mais um circuito oscilador, onde fica ligando e desligando, e à medida que vai aumentando as oscilações, vai criando um campo elétrico que por fim chega a produzir um grande campo elétrico em volta da bobina secundária. Já no projeto original, que depois nós vamos fazer um bem parecido, temos um spark gap, que seria um faiscador. Na época de Nikola Tesla não existia transistores, então para ele conseguir as frequências necessárias para produzir as altas tensões, ele usou faiscadores e usou também bancos de capacitores. Então os capacitores acumulavam uma grande quantidade de eletricidade e quando chegava no ponto de rompimento, se rompia através de um pequeno espaço, que era o spark gap, o faiscador. Então após isso, quando rompia o dielétrico do ar e saiu uma chispa, por isso spark gap, induzia uma grande tensão elétrica na bobina primária, e assim a bobina primária ela descarregava na bobina secundária e chegava num processo de ressonância, atingia a ressonância, e assim conseguia produzir grandes quantidades de eletricidade e um grande campo elétrico em volta da bobina. E dessa forma o sistema ressonante da bobina conseguia ressoar com outras bobinas próximas, daí ele conseguia transmitir a eletricidade pelo ar. Isso faz com que o ar em volta se fique um ar ionizado também, por isso que na patente dele, quando ele propõe esse sistema de transmissão e recepção de energia pelo ar, ele fala em construir uma torre de 18 km de altura. Claro que isso é bastante exagerado, 18 km de altura naquela época era difícil, e hoje mesmo com toda a tecnologia que temos, construir uma torre dessa altura também seria muito complicado. Mas na mesma patente, nos parágrafos seguintes, ele fala que realmente não precisa dessa torre de 18 km de altura. Seria para alcançar o ar rarefeito e de lá transmitir o campo elétrico até as torres receptores. Ele disse que conseguia transmitir a grandes distâncias toda a eletricidade que precisasse para qualquer ponto da Terra, usando suas torres como a torre de Wandcliffe. E para isso ele desenvolveu todo um sistema, assim como ele desenvolveu um sistema de geração e transmissão de corrente alternada a que usamos hoje, nossas casas, indústria, comércio. A ideia do sistema de transmissão e recepção de corrente alternada de Nikola Tesla, de corrente alternada de corrente sem fio, seria baseado também nesse sistema, só que não precisaria usar fios, ao invés disso seria pelo ar. Transmitia um intenso campo elétrico, milhões de volts através do ar, e em determinados pontos seria feito a recepção
por torres semelhantes à transmissora, só que as bobinas estariam invertidas, onde é a bobina primária, a bobina pequena, seria a bobina secundária, e onde é a bobina secundária, a bobina grande, seria a bobina primária, que iria receber. Aqui em cima nessa bola é um capacitor, então ela acumula cargas elétricas, e aqui embaixo é a bobina secundária. Dá bastante trabalho enrolar essa bobina. Eu levei cerca de 2 horas para conseguir enrolar cerca de 800 e poucas espiras, umas 840 espiras que tem aqui. Os demais componentes é bastante fácil de montar, vocês podem ver aí no esquema. E eu vou mostrar para vocês a construção dessa bobina em algum outro vídeo. Vamos ver se o transistor já está frio. O transistor já esfriou. Vamos ligar novamente para ver se ele ainda está funcionando. Eu baixei aqui a luminosidade para ficar melhor. Então vamos ligar. Bobina ligada. Vamos testar. Parece que nosso transistor dessa vez ele queimou. Não suportou os 12 volts. A bobina está ligada, mas não está funcionando. Ou seja, aqui eu já vou precisar trocar esse transistor. Como eu já montei um adaptador para encaixar o transistor, é o que eu vou fazer. Não está nem aquecendo. Eu vou fazer a troca. Eu vou mostrar para vocês como eu faço essa troca. Bom, aqui é bastante simples para fazer a troca. Eu venho aqui, desparafuso o transistor e coloco um outro transistor. Então assim, sempre que queimar, que não é para estar queimando direto, mas sempre que queimar eu posso substituir dessa forma. Então aqui é o transistor que danificou, é o D2058, e aqui vamos testar um outro que aqui é um 13005. Então vamos ver se esse 13005 ele tá bom. Eu também não testei. Vamos ver se ele funciona. Se funcionar já vai. Eu não vou aplicar 12 volts nele de novo, ou nesse outro, né? Vou deixar 5 volts porque é demais. Para isso eu teria que substituir o resistor. O resistor que estou usando aqui é um resistor de 1K. E o transistor, pronto, aqui já está encaixado. Vamos testar para ver se com esse 13005 vai funcionar. Eu baixei aqui a luz e vamos ligar e ver se ele vai funcionar. Testando com a lâmpada neon, não funcionou. O transistor 13005, ou seja, provavelmente ele está queimado também. Vou desligar aqui e vou testar com outro transistor. Vamos testar com outro transistor agora, para ver se a gente consegue. Agora eu consegui um aqui, o D é o D2012. Vamos ver, e aqui está com dissipador de calor, o que vai melhorar bastante. Só conectar ele aqui e parafusar para poder encaixar. Pronto, troquei. Percebi que esse daqui é bastante fraco. Deixa eu ligar aqui. Praticamente não está. Eu vou diminuir aqui a luz. Bom, diminuir aqui a luz. Agora vamos ligar. Estou usando outro transistor e com dissipador de calor, que é o D2012. Com 5 volts ele está bastante fraco e ainda tem que encostar aqui no capacitor para conseguir ligar.
nem a lâmpada está ligando. Então vamos ligar em 12 volts para ver, né? Vamos conectar a fonte de 12 volts e ver se agora a gente consegue ou queimar ele ou funcionar melhor que o anterior, o D2058. Vamos fazer esse teste. Pode ser que mais um transistor queime. E vamos ligar. Vou colocar aqui a lâmpada de neon próximo, ligado em 12 volts. É a mesma coisa, em 12 volts. Também não está acendendo muito forte. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem este vídeo para que outros também tenham conhecimento. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.